Eu sou Augusto Viana e vou trazer mais um vídeo sobre narcisismo. E dessa vez é com o terapeuta comportamental Daniel Moura, que é um dos especialistas que eu mais acompanho e que eu aprendi muito com ele. E o nome do vídeo é Deus pode mudar o narcisista? Vamos lá. E para começar, me siga aqui no canal, deixa seu like para que eu continue fazendo vídeos como esse para poder ajudar quem está em relacionamentos tóxicos com narcisistas ou quem já passou por isso. Essa é uma pergunta que fica na cabeça das vítimas. Deus não pode mudar o coração do narcisista, afinal de contas, Deus tem poder sobre todo mundo. E eu vou te responder isso dentro da Bíblia. Em Lucas, no capítulo 8, Jesus fala sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Então ele pega as sementes, que eram sementes boas, e ele então semeia essas sementes. E ele lança essas sementes à beira do caminho. E vêm os pássaros e comem essa semente, a impedindo de germinar e brotar. Depois, ele lança essa semente no meio das pedras. E as pedras sufocam as sementes, a impedindo de germinar e brotar. Ele também semeia as boas sementes no meio dos espinhos. E os espinhos, então, sufocam as sementes, a impedindo de germinar e brotar. Até que o semeador semeia numa terra boa. E na terra boa, a semente, então, germina, cresce e produz frutos. Veja que o problema nessa parábola não está na semente. A semente é boa. O problema está na terra. O problema não está em Deus e nem na palavra de Deus. Deus quer mudar. O problema está na terra. O problema está no coração. O coração do narcisista é como aquela terra cheia de espinhos. Isso é muito importante, o que o Daniel Moura falou sobre o coração do narcisista. O coração do narcisista, ele é cheio de espinhos. E ele vai espalhando isso por onde ele passa. É por isso que o narcisista fere tanto as pessoas. Por isso que ele também não tem empatia pelas pessoas. Porque o intuito dele é ferir mesmo. Ele não quer saber, a pessoa narcisista não quer saber se aquela vítima está bem ou se está mal. Ele quer saber se ele está bem ou se ele está mal. E não importa o que ele vai fazer e que ele sabe que vai prejudicar aquela vítima, que vai deixar aquela vítima triste. O narcisista, ele vai continuar tendo esse tipo de comportamento. É como a terra na beira do caminho, aonde a semente é semeada, os pássaros vêm e comem as sementes. Ou seja, a palavra de Deus não permanece no coração do narcisista. Ele ouve a palavra e a palavra entra por um lado e sai por outro. Sim, tem muitos narcisistas que procuram a igreja porque eles acreditam que vão mudar, que vão ser novas pessoas. Eles acreditam ou não, né? Porque na verdade eles sabem que não vão mudar. E aí mesmo esses narcisistas estando dentro da igreja, eles continuam a reproduzir aqueles comportamentos ruins que eles tinham ali por debaixo dos panos. Porque o narcisista, ele não muda. Então, mesmo que ele esteja na igreja e procure a palavra de Deus, pelo menos para se mascarar socialmente, ele não consegue mudar. Lado. O coração do narcisista é um coração cheio de pedras. Então, quando a palavra de Deus cai, quando a semente do evangelho cai, ela não tem como germinar. Ela é sufocada por... Narcisista fala de perdão, mas não perdoa, por exemplo. E para quem é religioso, e a Bíblia fala do perdão, o narcisista, ele é essa pessoa extremamente rancorosa e orgulhosa. Ela é incapaz de voltar atrás, mesmo sabendo que uma pessoa fez bem a ela. Ela não volta atrás, porque mesmo ela estando na igreja, ela não consegue absorver a palavra de Deus. Aquela estrutura. É por isso que o narcisista não consegue mudar. O problema não está em Deus querer mudar. O problema não está na ação divina. O problema está no coração. Porque o narcisista, ele também não acredita que ele precisa de tanta mudança, não. Ele pode até
dizer que foi a igreja para mudar alguma coisa, mas o narcisista é um ser que acha que não precisa de mudança, mesmo ele sabendo que tem comportamentos ruins com as outras pessoas, ele acha que o comportamento que ele tem é o certo, é o correto. E Deus, ele não é ladrão e nem salteador. Deus não entra pela janela e Deus não força a porta. Para mudar, uma pessoa precisa querer. O narcisista vive uma vida dupla. Ele vive uma vida na igreja e uma vida completamente diferente fora da igreja. Aquilo que ele Na igreja, o narcisista parece ser uma outra pessoa mesmo. Reproduz até o comportamento dos pastores. Quando eu falo narcisista, depende do sujeito, seja homem ou seja mulher. Reproduz o comportamento daquelas pessoas que estão ali, reproduzem o comportamento do pastor. Mas a gente sabe que não é assim a realidade. Fora dali do ambiente religioso, o narcisista continua sendo aquele ser ruim, cruel, perverso, sem empatia e sem amor ao próximo. aprende na igreja, ele não coloca em prática. Por quê? Porque o narcisista tem as suas próprias leis. Ele cria as suas próprias regras. Da mesma maneira que ele mente. E ele cria as próprias regras, então o que ele acha que ele está fazendo é certo. Porque ele criou aquilo ali na mente dele, magoar e ferir essa pessoa, tá certo, não sou eu que estou sentindo, então ok. Com a vítima, ele também mente com Deus, ele mente na religião. O narcisista é um ser que mente por tudo e mente por motivos que nem precisaria de uma mentira ou de uma omissão da verdade. Mas o narcisista mente por absolutamente tudo. Ele mente nas ações divinas, ele mente o tempo todo. Que esse questionamento ele seja respondido de uma vez por todas. Sem dúvida, o que uma vítima mais gostaria é de ver a transformação de um narcisista. Mas infelizmente, essa transformação e essa mudança depende exclusivamente dele e da terra do seu coração. Se você é uma vítima de narcisista e você tem gasto energia tentando mudar o narcisista, se você tem orado e jejuado por essa mudança, não gaste a energia com pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas merecem o sentimento das vítimas de indiferença. As vítimas devem fechar todas as portas e não abrir de novo. Tratar o narcisista como um ser irrelevante. E caso seja uma mulher que tenha um filho com narcisista, que trate essa pessoa com a estratégia da pedra cinza, que é falar o básico, responder o básico, sem mostrar qualquer tipo de sentimento. pare. Comece a orar e jejuar por você. Esse foi o vídeo com o terapeuta comportamental Daniel Moura. E para que eu continue fazendo vídeos como esse, trazendo esse conhecimento e aprendendo também junto com vocês, me segue aqui no canal, deixa seu like, comenta e até um próximo vídeo.